A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos que estão vendo este vídeo. Eu fui desafiado pelo meu irmão Guilherme Lopes, lá da cidade de Arroio dos Ratos, no desafio Lançando a Palavra, então eu estou gravando esse vídeo aqui e gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 e 27, que diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Todos nós conhecemos e sabemos, de cor e salteado talvez, a história da vida, do nascimento, de como ele cresceu, a história de Moisés, que ele foi o libertador do povo de Deus do Egito. Mas aqui nesta noite, agora neste vídeo, eu quero me apegar nesses versículos e falar sobre 5 coisas que se caracterizaram nesta história, se caracterizaram no caráter de Moisés nesses versículos. A primeira é que ele recusou. A Bíblia diz, aqui o livro de Hebreus diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou o reinado do Egito. Porque sendo filho de uma princesa, o seu futuro, o seu destino era ser o faraó daquele país. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele sabia que no seu sangue corria o sangue hebreu, e ele sabia que ele era um hebreu, que ele era um escolhido de Deus, que ele era o povo, fazia parte do povo da promessa. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ele recusou, e assim nós também temos que recusar. Quando ele recusa o Egito, ele está recusando o mundo, ele está recusando as coisas do mundo, está recusando as riquezas que o mundo pode nos dar, mas pelo algo maior, algo grande. Ele está trocando o prazer momentâneo do mundo por algo eterno, que é a vida com Cristo, viver uma vida de compromisso com Deus. É isso que nós devemos fazer, trocar o mundo, trocar o Egito por uma vida na presença de Deus. Outra coisa que característica a vida de Moisés nesses versículos é que ele escolheu. A Bíblia diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ser maltratado com os hebreus, porque Moisés sabia que o sofrimento do cristão ele é passageiro. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso descanso, meu irmão, meu amigo, minha irmã, não é aqui na terra. Muitas vezes nos perguntamos por que passamos por aflições, por lutas, mas eu quero te dizer para você que Deus está no controle de tudo. E nós temos que escolher passar por lutas, passar por trabalho, por dificuldades aqui na terra, mas tendo confiança num Deus que a gente serve, sabendo que o sofrimento do cristão é passageiro e que a nossa recompensa é no céu. Outra característica da vida de Moisés que está nestes versículos é que ele deixou. A Bíblia diz que ele deixou o Egito. E quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que deixar o Egito. O que significa a palavra deixar aqui nesse contexto? É se descomprometer totalmente com as coisas do mundo, com as coisas do Egito. A Bíblia nos diz que Eutico estava em uma janela, com um lado para dentro da casa onde se pregava a palavra e com o outro lado para fora. Ou podemos dizer então com um lado dentro da igreja e um lado no mundo. E todos nós conhecemos a história de Eutico, que ele caiu e faleceu ali. Nós devemos ser comprometidos, devemos estar comprometidos com a palavra, sempre com as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de cima e se descomprometer com o Egito. Não temer, outra característica. Havia uma ameaça na vida de Moisés. Ele saiu do Egito porque houve uma ameaça, ele cometeu um crime e saiu ali ameaçado. Mas a Bíblia diz que ele não temeu. E assim como nós, cristãos, não devemos temer as ameaças, os rótulos que o mundo nos coloca. Muitas vezes somos rotulados de quadrado, de crente, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você que o único rótulo que nós precisamos é o rótulo de cristão. Se nos chamarem de cristão, de crente, nós temos que ficar felizes e alegres, porque é isso que nós precisamos. E o último, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é que Moisés ficou firme. A Bíblia diz que ele ficou firme
não temendo a ira daquele povo, não temendo a ira do faraó, ele ficou firme em suas decisões e a Bíblia diz que ele viu o invisível. Coisa gloriosa, coisa poderosa, né, meus irmãos? É quando a gente fica firme num propósito que a gente faz com Deus, quando a gente busca a presença de Deus e não desistimos, né? Ficamos firmes. A Bíblia diz que ele viu Deus face a face. E é essa a recompensa que nós devemos buscar, que é ver o invisível na nossa vida, fazer a vontade de Deus, fazer tudo que Ele quer. Eu quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.